importante também que a gente se encontre numa situação de ser liderado, né? Porque o espaço industrial hoje ele é um espaço que não se admite, né, alguns tipos de comportamentos. Então, eu preciso também estar me encontrando numa posição de ser liderado, em condições de ser liderado. Mas o líder, né, é aquele que transforma. A gente chamou de líder transformacionais, né? Eles transformam, ele possui a capacidade de transformar não só o ambiente, mas também transformar pessoas, transformar discípulos em novos líderes, porque a indústria ela segue dessa forma, né? A indústria, o espaço industrial, a gente vai ver que é um ciclo, né? É um ciclo, por isso que existe lá os planos de carreira, né? E que a cada momento você, enquanto profissional, você vai se transformando, você vai assumindo maiores responsabilidades. E à medida que essa responsabilidade ela é aumentada, a cobrança também é aumentada. Porém, a todo tempo a gente precisa entender que a minha posição enquanto líder é ser agente de mudança, né, no espaço em que eu venha estar. Tá? A minha posição enquanto líder, enquanto coordenador, né, ou enquanto um gerente, eu preciso estar sendo esse agente de mudança e também transformando seguidores em líderes. Transformando seguidores em líder. Há uma definição de liderança, né, que diz que liderança é a arte de comandar pessoas, né? Ou seja, liderança é uma arte. Por isso que não é para todos, tá? Não serão todos que irão alcançar essa condição de ser líder, tá? Realmente não serão para todos. Todavia, certamente alguns de vocês, como eu disse anteriormente, alguns de vocês estarão aí, à medida que vocês forem ganhando experiência profissional, entendendo todo o processo da empresa, a sua célula, isso vem com naturalidade. E é interessante a gente pensar, pessoal, que existe uma questão aí nessa situação de líder e liderados que a gente chama de comportamento, né? Ou seja, o líder ele consegue comandar pessoas, ele atrai pessoas influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Agora, veja que comportamento é como você vai reagir diante de uma determinada situação. Isso é comportamento. E na indústria, a todo tempo você vai estar lidando com situações que você vai precisar reagir de alguma forma. E essa parte comportamental, ou seja, como você reage, como você vai reagir a uma determinada pressão, né, de um processo, é aquela condição que você precisa entregar aquele serviço, precisa entregar aquela tarefa, a sua célula está um pouco atrasada, isso acontece muito dentro de célula de manutenção, né, onde a operação começa a cobrar porque a planta tem que partir e a sua célula de manutenção está atrasada, e aí a pressão vem, como é que você reage? Né? Como é que você vai reagir? E isso é muito comum dentro do contexto industrial. Toda essa pressão, tá? Isso é muito comum. Mas a parte comportamental, ou seja, como você reage, vai definir, muitas das vezes, onde é que você vai chegar. Tá? Então, e o parque industrial hoje, a indústria hoje, ela preza muito por isso, né? Ou seja, por esse contexto comportamental. Eu disse que o líder ele é um agente de mudança, né? E consegue influenciar seguidores de forma positiva, influenciando em mentalidades e comportamento. Comportamento é isso. O que é mentalidade? Mentalidade é a maneira de pensar, né? Então, veja, a gente precisa... parece que é a mesma coisa, mas não é, tá?
a gente precisa trabalhar muito isso, essa questão, a todo tempo a gente tem que trabalhar em nós, porque a gente carrega isso. Né? Nós temos uma mentalidade, a gente tem uma forma que a gente pensa, mas a verdade é que nunca sou eu na indústria, é sempre nós. Né? Nunca sou eu, não posso pensar dessa forma. Tá? No espaço industrial, é sempre nós, não pode ser eu. Então, essa questão da mentalidade, a gente precisa também ter um determinado cuidado. E o líder, né, ele precisa ter essa sacada, vamos dizer assim, né, ter essa sensibilidade, tá? Porque enquanto agente transformador, ele certamente, em algum momento, ele vai ter que trabalhar algumas peças ali, né, da sua equipe, né, transformando, mudando situações, né, trazendo para perto de si, para que realmente aquela célula possa chegar no objetivo qual ela precisa chegar. Então, assim, isso ocorre dentro da indústria, tá? E aí eu quero dizer para você o seguinte, né? Quando você estiver liderando, tá? Lembre-se de que pessoas, elas são diferentes uma da outra, reagem de forma diferente, possuem mentalidades diferentes, comportamentos diferentes e próprios, e que muitas das vezes irão necessitar de ser trabalhado por você. Tá? Então, quando você estiver liderando, lembre-se disso, tá? Porque nós trabalhamos com pessoas, tá? E todos nós temos aquele dia que a gente não está bem, e isso é normal, né? Todos nós temos aquele dia que alguma coisa aconteceu, ou algum problema de família, alguma coisa, e você não vai estar bem, e o líder ele tem que ter essa sensibilidade. Tá? Então, assim, liderar é uma responsabilidade muito grande, principalmente quando a gente fala, né, dentro de uma empresa, dentro de um parque industrial, onde você, sobretudo, tem ali os riscos também, né, que envolvem a questão de segurança de trabalho. Tá? A gente está focado aí na indústria, a gente não pode se furtar em falar isso, né? Entrar dando essa palavra, porque pessoas elas estão muitas vezes envolvidas com atividade que envolve determinado risco, né? E que precisam a todo tempo estar bem para desenvolver a sua atividade. O líder ele tem que ter essa sensibilidade, então você, quando estiver liderando, pense nisso. Lembre-se que você está trabalhando com pessoas, né? Pessoas que são diferentes uma da outra, que reagem diferente, que possuem mentalidade diferente, tá? E que precisam ser estimuladas, de alguma forma, muitas das vezes, para que possam, né, desenvolver aquilo que elas precisam desenvolver. Tá certo? Então, pensem nisso. E eu deixei essa tela aí, né, para vocês, e deixando sempre um recadinho ali embaixo. Lembre-se, você pode estar sendo preparado para que, no momento próprio, venha liderar pessoas. Né? Essa tela fala do comportamento da mentalidade que nós comentamos. Tá? Isso é uma realidade. E você vai observar que, em todas as telas, eu deixo esse recadinho aqui embaixo, enquanto nós estivermos falando de liderança. Tá? Eu deixo esse recadinho aqui embaixo, lembrando a você sempre que você pode estar sendo preparado para que, no momento próprio, você venha estar liderando pessoas. E liderando pessoas no seu local de trabalho, dentro de uma indústria. E é uma responsabilidade. Ok? Bom, existem alguns tipos de liderança, tá? E os mais difundidos aí são três, né? A liderança autocrática, democrática e liberal, mas a gente vai se ater aqui à liderança democrática, que é aquele líder que estimula a participação do grupo e orienta as tarefas, né? Aquela liderança participativa, em que as decisões elas são tomadas após um debate, uma conversa em conjunto. Tá? A liderança democrática ela é muito produtiva,
Por que ela é produtiva? Porque é um tipo de liderança que para ouvir pessoas. No seu local de trabalho vai ter sempre alguém que vai contribuir com você com alguma coisa. Ele vai contribuir. E, às vezes, essa contribuição poderá vir de alguém que você, né, naquele seu pré-julgamento, você nem imaginaria que pudesse vir de tal pessoa. Mas vem, tá? Mas vem. Então, assim, quando você estiver liderando, lembre-se de ser um líder que trabalha de forma democrática. Lembre-se de ser um líder que chame a sua equipe, existem reuniões dentro da indústria, né? Lá na empresa que a gente trabalha, a gente tem reunião praticamente diária, né? E justamente com a participação de toda a célula, de toda a engenharia, os debates eles são levantados, né? Os caminhos estão apontados, e aí, após aí uma análise conjunta, chegamos à tomada de decisão. E essa tomada de decisão, ela nunca é isolada. Ela nunca é isolada. É como se fosse um time, né, pessoal? Como se fosse um time. A gente, quando a célula vence, todos vencem. Né? Se a gente perde, todos nós vamos perder. Tá? Então, assim, deixo esse recadinho para vocês ali embaixo, novamente, tá? Você pode estar sendo preparado para que, no momento próprio, você venha liderar pessoas. Dê oportunidade. Né? E se você estiver sendo liderado, participe. Né? Se você estiver sendo liderado, participe da sua célula. Tá? Hoje, você teve a oportunidade, na escola, de fazer um projeto para a Semana da Indústria. Tá? Veja que nós não estamos no espaço da indústria, a gente está no espaço escolar. Mas, se a gente for fazer um paralelo, tá? De participação, de trabalho de equipe, de célula, de você levantar as questões para a tomada de decisão, é a mesma coisa. Tá? A gente sempre orienta os grupos para a FECIP, para a Semana da Indústria, para que eles possam se organizar nessa linha. Por quê? Porque é isso que você vai estar encontrando na indústria. Você não pode chegar no espaço industrial e esse tipo de situação ser surpresa para você. Então, assim, quando a escola ela abre um espaço para você desenvolver um projeto para a Semana da Indústria, quando a escola ela abre um espaço para você desenvolver um projeto para uma FECIP, é a oportunidade, a escola está te oportunizando, tá? Cada um de vocês formarem uma célula, de vocês criarem ali um organograma, criar um líder, alguém tem que ser o líder desse grupo, né? Você montar até um organograma para distribuir ali, dentro de cada caixinha, quem vai ser responsável por quê, marcar as reuniões, criar a ata de reunião. Isso tudo são atitudes, assim, não diria simples, mas importantes, e que vai conduzir o seu projeto, vai conduzir a sua pesquisa a bom termo, porque houve uma organização. Tá? A indústria ela precisa dar lucro. Espaço industrial, pessoal, não é ação social. Tá? Não é ação social, ela precisa dar lucro. Então, todas as ferramentas possíveis e que se sabem que são ferramentas que vão conduzir a uma maior produtividade, a uma maior segurança naquilo que está se fazendo, que vai garantir um fluxo de trabalho, é utilizado. Justamente para quê? Para que os resultados possam vir. Né? E eu digo para você uma coisa, tá? A gente já está há alguns anos aí, né? Eu disse para vocês já, uns 34 anos na indústria, indo para 35, e utilizando-se de todas essas ferramentas, tá? De todos os recursos hoje, da tecnologia da informação,
tá, de todas as ferramentas disponíveis hoje, PDCA, né, isso aí o pessoal de manutenção aí sabe do que a gente está falando, a gente não vai entrar aqui e se aprofundar nisso, tá? Nós já temos problema. Tá? Você lançando mão de todos os recursos existentes, você já tem problema, e olha que não são poucos, são muitos dentro do espaço industrial. Quem dirá se você não tiver um norte? Quem dirá se você conduzir a coisa sem amarrar, né? sem nenhuma amarração, vamos dizer assim. Então, o seu projeto, né, da FECIP, o seu projeto da Semana da Indústria, precisa ser encarado dessa forma. Né? A gente precisa de um mínimo de organização para que a gente possa, assim, chegar onde a gente quer chegar, né? Para que o meu projeto possa chegar a bom termo. Então, assim, e o líder, e a figura do líder no seu grupo lá da FECIP, da Semana da Indústria, é muito importante. E ele terá que estar justamente estimulando aí a participação de todos vocês, né? Cobrando no bom sentido a responsabilidade de cada um para que as coisas aconteçam. A liderança ela é participativa, mas todos nós temos responsabilidade e o líder mais ainda. Deixo um recadinho para vocês mais uma vez, né? Você pode estar sendo preparado para que no momento próprio venha liderar pessoas. Tá, pessoal? No momento próprio, você pode estar sendo preparado para liderar pessoas. E essas questões aí que envolvem aí, ser líder ou estar sendo liderado, isso é muito cobrado, né? Dentro da indústria, isso é muito observado, tá? E digo aqui sem medo de errar, tá? Eu posso ser muito bom tecnicamente, você poderá ser muito bom tecnicamente, mas se a sua parte comportamental, lembra lá do comportamento, como você reage a estímulo, como você reage a determinada situação, a pressão, se a sua parte comportamental, se a sua mentalidade não se atrelar, né, não estiver alinhada com o que aquele espaço industrial precisa, você vai estar fora. Essa é a verdade. Tá? Você vai estar fora, porque a empresa ela não vai mudar, né, toda a sua linha, toda a sua... tudo que ela já tem definido de parâmetros, em razão de uma ou duas pessoas. Isso você pode esquecer que isso não vai acontecer. Tá? Então, assim, essa questão das nossas reações, nosso comportamento, a nossa mentalidade, isso é um ponto de observação aí que eu deixo para vocês. Ok? Bom, essa outra tela ela vai falar também um pouco dessa condição de ser transformador, né? Nós já comentamos alguma coisa, mas essa parte B aqui desse texto, eu queria ler com vocês. Esse é um líder capacitado para resolver problemas dos mais simples aos mais complexos, além de ser visionário, estrategista e comprometido com o desenvolvimento de seus liderados. Veja, se eu sou um líder transformador, eu preciso estar comprometido com o desenvolvimento de todos aqueles que são do meu time. Tá? Então, se você um dia estiver liderando, pense nisso. Você precisa estar preocupado, comprometido, para que aquelas pessoas que estão do seu lado ali na sua célula venham se desenvolver. Venha cada vez mais, né, estar se desenvolvendo, melhorando tecnicamente, melhorando a forma de se fazer, através de processos, enfim, mas que você venha realmente estar preocupado com isso. E também ter estratégia, né? A gente precisa ter estratégia, porque os problemas eles aparecem, né? Os problemas dentro no local de trabalho, dentro da indústria, tá? Eles aparecem, muitas das vezes aparecem de forma repentina. Está tudo bem, até agora estava tudo bem, agora já não está mais. Né? Houve uma emergência numa máquina, houve alguma emergência
cliente pediu antecipação de entrega do equipamento, e por aí vai. Os problemas são diversos. Tá? E aí, precisamos de estratégia. Agora, veja, essa estratégia é minha, essa estratégia é sua? Não, o líder ele precisa ser democrático. Então, numa hora como essa, é necessário que a gente chame, né, o nosso time, você vai chamar o seu time para que você possa estar passando ali o problema e de forma democrática, ouvindo a todos, sugestões de cada um, para a tomada de decisão, para a escolha do melhor caminho. Né? E veja que nessa hora, pessoal, é nessa hora do problema, e principalmente dos problemas assim que se apresentam de forma repentina, que aquela questão lá de trás do comportamento, né, da reação, ela aparece. Tá? Da reação, ela aparece. E, às vezes, você, como liderado, você vai ouvir alguma coisa que você não gostaria de ouvir, e, às vezes, você, como líder, você também vai ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Né? E coisas que, naquele momento, você vai ter que ter um equilíbrio muito grande, nós precisamos ter um equilíbrio muito grande, porque, possivelmente, serão situações que terá que ser resolvida um pouco mais adiante. Porque naquele momento ali, existe uma necessidade pontual, que é o problema que se apresentou. O foco, a gente não pode perder esse foco. O foco é resolver o problema que se apresentou. Tá? E aí, eu ouvi alguma coisa que eu não gostaria de ter ouvido. Né? Ou alguém reagiu de uma forma comigo que não foi legal. Tá? Isso vai ser resolvido posteriormente, porque a gente precisa, nesse momento, resolver aquela questão. E o espaço industrial ele tem muito disso. Tá, pessoal? Seria meninice minha dizer para vocês que não existem essas questões no espaço industrial. Mas eu deixo esse recadinho para você novamente. Você pode estar sendo preparado para que, no momento próprio, venha liderar pessoas. Tá? Então, você pense em ser esse líder transformacional. E se você estiver sendo liderado, tá? Seja um agente de mudança também. Seja um agente de mudança na sua célula. Tá? O espaço industrial hoje, quem ocupa liderança dentro da indústria, pode ter certeza que é alguém observador. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, aqueles alunos que a gente trabalha, que o primeiro local, tá, em que vocês, enquanto alunos, estão sendo observados é no espaço escolar. Pode ter certeza, tá, que os professores que trabalham com vocês e que são da indústria, ele está te observando. Tá? Ele está te observando. E se lá onde ele trabalha surgiu alguma oportunidade para estágio, né, ou mesmo para ser efetivado para alguma função, se você tiver um comportamento, se você for um aluno, né, ao qual o professor olhe para você e diga, eu posso indicar esse camarada, eu posso indicar essa aluna. Tá? Porque ali no espaço escolar é o primeiro local que você está sendo observado. Tenha certeza disso. Tenha certeza que o professor que trabalha com você e que é da indústria, tá? Ele está fazendo esse filtro. E isso é normal, porque as oportunidades elas vão se apresentar e ele poderá, sim, estar indicando alguém. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando eu voltei da aula na ETES em 2011, experiência minha, tá? Quando eu voltei da aula na ETES, voltei em 2011. E abriu uma vaga de estágio para o departamento de engenharia lá da empresa. Tá? E eu tinha 2 meses, 1 mês ou 2 meses só que eu tinha retornado para a ETES, eu já não conhecia, né? Não tinha como eu indicar
um aluno. E aí eu procurei conversar conversar com o Gonzaga, conversar com a coordenação, né, para ver se tinha algum aluno ali que eles poderiam indicar, tá? E foi indicada a aluna Monique, tá? Isso já tem uns 7 anos já. Isso foi... não, tem mais. Foi em 2011, já tem 10 anos, tá? E aí eu não conhecia a Monique, tá? Pedi para que ela pudesse estar me procurando no colégio à noite. Precisava ser, e era uma vaga para o sexo feminino, tá? Para engenharia. E a Monique foi lá, me encontrou à noite no colégio, a gente conversou. Enfim, a Monique está até hoje lá na engenharia, da Embraval. Tá? Até hoje. Evoluiu, já foi para São Paulo fazer curso, enfim. Uma indicação. Tá? Vejam que... olha quantas pessoas estavam observando. Eu perguntei pelo menos para umas 5 ou 6 pessoas que pudesse estar indicando alguém, indicou essa aluna. Tá? Então, veja que a todo tempo você está sendo observado. E o primeiro espaço de observação, tenha certeza disso. É o espaço escolar, é a sua sala de aula, é como você trata o seu projeto da FECIP, é como você trata o seu projeto da Semana da Indústria, é como você reage diante dos problemas, porque eu sei que todo grupo que vai desenvolver um projeto, seja para a Semana da Indústria, seja para a FECIP, tem problema, mas como é que você reage a isso? Tá certo? Então, lembre-se que você pode estar sendo preparado aí para liderar pessoas. Ok? Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos seguir? Tudo ok, Alcine, pode continuar. Vamos lá, então. E aí, pessoal? Deixa eu só... Isso. Bom, eu também deixei essa tela aí, que vai complementar um pouco aquilo que nós já falamos, tá? Mas aqui a gente se prendeu um pouco nessa questão dessa percepção, né, dessa capacidade que o líder precisa ter de provocar mudança nos seus liderados, né, a partir da percepção de suas atitudes, né? Isso é muito importante. O líder ele precisa gerar inspiração, o líder precisa trazer a pessoa para uma outra condição, né? Trazer o seu liderado para uma condição ao qual ele possa estar se sentindo bem ali naquela célula. Como disse anteriormente, pessoas são pessoas, não são máquinas, e por vezes você vai ter que realmente trazer essa pessoa para o seu lado e entender o que está acontecendo, né? Eu costumo dizer o seguinte: quando você lidera, você enquanto líder, você já conhece ali, né? Você tem a sensibilidade de quem é quem no seu time, você tem a sensibilidade. É como um técnico de futebol, né? Você já sabe ali do rendimento mais ou menos de cada um, até onde A, B, C, D pode ir, você tem essa sensibilidade. E quando existe uma queda de rendimento, por exemplo, né, eu não posso encarar isso de forma natural. A gente precisa entender, poxa, alguma coisa tem que estar acontecendo, porque não é o padrão dele ou dela, não é o nível dele, né? Então, assim, e essa percepção, né, de você poder ser um agente transformador a partir da percepção das atitudes, né, das necessidades do seu liderado, daquilo que ele deseja, porque a todo tempo as pessoas que trabalham conosco, elas têm necessidade, elas têm desejo, elas têm vontade, são pessoas, nós também temos, né? Nós também temos, né?
Mas a gente precisa gerar inspiração nessas pessoas, né, de forma individualizada, né, e aí acompanhar, dar feedback, né, colher lá o que ela tem, né, se é alguma coisa, de repente a pessoa fez uma solicitação já no RH, não obteve resposta. Então, essa questão de feedback também é muito importante, né, você que está sendo, que pode estar sendo preparado para ser líder, né, dar feedback ao seu liderado, ou seja, né, responder, dar retorno, né, de um problema que chegou até você, isso é fundamental, porque quando você não faz isso, você vai perdendo a credibilidade e a confiança daquelas pessoas que trabalham com você. E se você está sendo liderado, né, você deve pedir feedback, né, deve solicitar feedback, tá? Retorno, e se você se sente também de alguma forma, né, com uma necessidade de fazer uma aproximação com seu líder e conversar com ele sobre determinada situação, faça isso, porque veja que você pode estar sendo treinado para que no momento próprio você venha liderar pessoas, né? E o espaço industrial, ele nos proporciona isso, né? O trabalho de equipe ali, de célula, ele vai nos proporcionar isso, tá? Aqui a gente deixou essa expressão, né? Nunca sou eu, somos sempre nós, eu falei lá atrás, né? A gente precisa ter essa sensibilidade, tá? Espaço industrial é um espaço onde as decisões são tomadas em conjunto, né? Sempre em conjunto. Nunca é você, nunca sou eu. É sempre nós. Sempre somos nós. Né? A liderança transformacional é uma relação baseada na confiança, né? que vai influenciar de forma positiva líder e liderados. E aí isso vai o quê? Isso vai tornar todas as metas, todos os objetivos da organização um propósito coletivo, né? Ou seja, a meta ou o foco da minha célula, isso é um propósito coletivo, é do nosso time, é da nossa equipe, né? E aí nunca sou eu, sempre somos nós. Bom, e aí, quais são as dicas, então, né, que a gente precisa estar considerando aqui para lidar com a diversidade dentro do espaço industrial, né? Observe, eu coloquei essa tela aí, o ambiente de trabalho é um local excepcional para o crescimento pessoal e profissional. Né? Crescimento pessoal, porque você lida com pessoas, né? A gente vai lidar a todo tempo com pessoas. E como eu falei anteriormente, pessoas que são diferentes, pessoas que vai ter muito a acrescentar na sua vida pessoal, né? Muito a te ensinar, muito a me ensinar. Aprendi muito com diversas pessoas, com diversos profissionais que eu já trabalhei, tá? Então, assim, o ambiente de trabalho, eu preciso encarar o ambiente de trabalho como essa oportunidade de crescimento pessoal e de crescimento profissional. Tá? Você está sendo preparado para ir para um ambiente como esse. Tá? E a gente espera que seja um ambiente industrial, né? A ETERJ, ela tem a missão, né, de preparar para o trabalho, né? Ou seja, tudo aquilo que você está desenvolvendo no espaço escolar, a nível técnico, né, são ferramentas para o seu pontapé inicial, para você iniciar a sua vida aí profissional. Então, assim, você precisa encarar o ambiente de trabalho como um local, como uma oportunidade que você vai ter para crescer como pessoa e crescer também como profissional. E a gente precisa ter humildade para isso, né? É importante, uma das características importantes, eu preciso entender, né? Eu enxergar e entender que eu tenho as minhas limitações, tá? E que eu preciso estar todo o tempo aprendendo, né? E eu deixo esse recadinho para vocês aí, enquanto alunos, nunca pare de estudar, tá? Nunca pare de estudar. Leia,
procure estar informado. Veja que a escola ela abre esse espaço da Semana da Indústria, né? Eu sei que muitos de nós não somos dados à leitura. O brasileiro, de uma forma geral, não é dado à leitura. Só que, assim, toda contextualização técnica, tá? Tudo aquilo que ocorre no espaço industrial, a todo tempo você terá que estar lendo alguma coisa. Ou lendo uma ordem de serviço, ou lendo uma determinada norma, ou lendo uma NR, né? A todo tempo você terá que estar lendo alguma coisa, interpretando aquilo, muitas vezes para uma participação de uma reunião, para se posicionar numa reunião de célula. Então, a todo tempo você vai ter que estar lendo. Tá? E essa interação com pessoas, isso vai gerar, isso agrega, isso gera crescimento pessoal, isso gera crescimento profissional. Tá? Então, assim, a gente sabe que o dia a dia na indústria, a gente vai lidar com muitas adversidades, tá? É comum nós enfrentarmos problemas, adversidades, e essas adversidades, elas podem estar atreladas um relacionamento interpessoal entre profissionais, ela pode ser numa máquina que deu problema, ou com um cliente que resolveu mudar o projeto ali, né, após dar o de acordo, enfim. São inúmeras as adversidades que a gente pode estar se deparando dentro do espaço industrial. Agora, como eu vou lidar com isso? Como eu lido com isso? Eu separei pelo menos 3, tá, pessoal? Pelo menos 3 situações as quais a gente precisa considerar para lidar assim com essas adversidades no espaço industrial. A primeira é ser empático, tá? Ter empatia. Se pôr no lugar de outra pessoa fará com que você compreenda o que ela está sentindo e assim possa ajudá-la da melhor forma possível. Aliás, essa qualidade é muito importante não só para o ambiente de trabalho, mas para a sua vida pessoal. Ou seja, no momento em que, vamos dizer assim, acender a luz vermelha, né? No momento em que os nervos vierem à flor da pele, tá? No momento em que a adversidade se apresentou, tá? É hora de respirar fundo, né? Lembra lá da reação? Como é que a gente reage? Veja que uma coisa está atrelada à outra. As adversidades elas vão surgir, e a todo tempo surge no espaço industrial. A todo tempo. Tá? Mas Professor, sim. Cortando seu raciocínio aqui, esse MIT, ele tem um limite de pessoas para entrar? Mariana, pode me ajudar a responder? Eu não sei se... Eu estou vendo agora com o professor Gilbert, tinha como a gente agendar para colocar mais pessoas, só que, infelizmente, esse aí está com 100 pessoas como limite. Porque eu consegui entrar agora, algumas pessoas de Itaguaí, né, a gente tem por obrigação assistir a todos os meets, tirar prints e mandar, né, como alguns. Sim. Só que muitas pessoas não estão conseguindo. Então, aí você vai falar para os seus amigos para assistir a partir de amanhã as outras reuniões, que a gente vai aumentar o limite da capacidade. Ok, então vou falar. Então a gente manda mensagem, a gente vai mandar mensagem hoje, talvez por e-mail, explicando o que aconteceu. E amanhã. Não vai ter problema, não. Eu vou avisar os professores. Ok, que o de hoje, alguns não vão conseguir, alguns, quando entram, logo em seguida eles já saem. Acho que pelo limite já está excedendo. Isso sim. Aí nós vamos aumentar a capacidade. Ok, muito obrigado. Um comentário, menino. A gravação da aula, ela vai ser disponibilizada para vocês, tá? Então, mesmo que vocês não consigam acessar ao vivo, né, vocês têm condições de acessar a gravação e aí vocês podem encaminhar o print, enfim, da tela da gravação que vocês vão receber, tá? Isso mesmo. Obrigada, Gilbert. Ok, obrigado, Gilbert. Mariana, obrigado. Tá? Então, vamos avançar aqui, pessoal.
Então, assim, a gente falava dessas adversidades, né, e a gente precisa usar de empatia. E empatia é algo que na indústria hoje, né, pelo menos lá onde a gente trabalha, eu tenho certeza que no espaço industrial, porque é algo assim muito presente em razão já de toda a pressão natural que existe em um espaço industrial. Tenha certeza. Você, ao chegar na indústria, não pense que você está indo para um local onde não tem a pressão. Tá? Todo local de trabalho existe, mas isso é normal. Tá? Em alguns locais um pouco mais acentuado, em alguns locais um pouco menos acentuados, mas essa pressão, né, no bom sentido da palavra aí, ela é normal no espaço de trabalho, até porque, como eu disse, né, nós precisamos dar resultados, gerar resultados. Tá? E, às vezes, você vai ter ali aqueles eventos, né, aquelas adversidades, que pode estar atrelado a alguém da tua célula, né, ou algumas pessoas do seu time ali, tá? E você, de repente, você nem vai ser o líder, mas você vai ser aquela pessoa que vai estar usando de empatia ali, né, fazendo com que... Sim. Aconteceu comigo isso aí, sobre... você tocou num assunto muito importante, né? Quando a gente está na frente de serviço, é muito importante a gente praticar empatia, né? Colocar no lugar do próximo. Perfeito. Para que aconteceu com a gente foi fazer um trabalho numa torre, e um rapaz, ele tinha dificuldade, né? Ele era recém-contratado. Sim. Ele tinha uma dificuldade enorme de subir na torre. Aí eu olhei e vi a dificuldade nele. E a gente foi, reuniu todo mundo da equipe, né? Que a gente sempre no DDS lá, a gente fala, a gente é uma família, porque a gente fica mais tempo com a família, a gente fica mais tempo junto do que com a nossa própria família. Às vezes a gente só dorme e acorda no outro dia para ir trabalhar. A gente praticando essa empatia um com o outro, a gente começou a chegar a um consenso, a gente falou, se você não tiver bom para trabalhar, ou você não se sentir 100% seguro para você fazer aquela atividade, você não faça, porque além de você colocar a sua vida em risco, você coloca a vida do seu amigo, não só a sua. E essa parte de empatia é o que tem faltado em muitas pessoas, né? Porque quando a empresa ela bota uma pressão em cima do líder, né? E o líder ele não sabe lidar com essa pressão, e acaba chegando aos colaboradores, né? Aí a gente acaba sendo um pouco prejudicado, entre aspas, mas essa parte de empatia é muito importante. Perfeito. Você pode se identificar, por favor? Sou o Rafael. Ô, Rafael, obrigado pela sua contribuição, e é verdade. Né? A gente, como eu disse, a gente já tem alguns anos aí na indústria, e o que você falou é uma realidade, tá? A empatia, por vezes, você vai estar evitando, inclusive, um acidente de trabalho, tá? Isso é uma realidade, principalmente quando a sua célula está envolvida com parada de manutenção preventiva, né, onde onde existe ali uma aceleração, existe lá um cronograma que precisa ser cumprido, né, a máquina ou o alto-forno, ou seja lá, o equipamento tem que partir tal hora, e às vezes você realmente se depara numa situação como essa, que você levantou aí, né, a pessoa lá não estava à vontade, não estava conseguindo subir na torre, e se você não usa de empatia nessa hora, você pode realmente, inclusive, gerar um acidente, né? Você pode ter aí um evento aí, por vezes até irreversível, em razão da ausência dessa empatia. Então, lidar com a diversidade da indústria, seja empático.
né? Use de empatia. E lembre-se que você pode estar sendo preparado para ser um líder. Depois, pessoal, alguém quer aí também acrescentar algo aí, pessoal, dentro desse contexto aí? Depois, administre suas emoções, né? A gente precisa aprender realmente a lidar com isso, né? Obviamente, e como eu coloquei na tela aí, isso não quer dizer que você não irá mais sentir nada, não é isso. Mas você vai conseguir demonstrar apenas o que é necessário para aquele momento, né? Então, quando eu consigo administrar as minhas emoções, ou seja, quando a gente consegue ter esse equilíbrio, tá? Aquilo que você vai expor, ou a sua reação naquele momento, será apenas o que se convém para aquele momento, tá? Para aquela adversidade ali. A gente sabe que isso não é muito fácil, né? Isso não é muito fácil, tá? E a todo tempo a gente tem que estar realmente antenado, ligado, ter essa, né, estar antenado com isso, justamente para que eu não venha, de certa forma, inclusive, colocar aí alguém da minha equipe, até mesmo numa condição insegura, em razão de uma adversidade que se apresentou e eu não tive o equilíbrio ali para poder estar lidando com aquela situação naquele momento e tomando assim atitudes que realmente venha criar ali, né, um desconforto aí na equipe, né? Então a gente sabe que isso realmente não é tarefa fácil, ninguém está dizendo aqui que isso é tarefa fácil, mas precisa ser assim, né? Precisa ser desse jeito, tá? Então, assim, essa questão também de você estar lidando aí, né, administrando as emoções, né, e tenha certeza, pessoal, sempre que você tomar uma atitude, tá, motivado pela sua emoção, tá, é 99,9999% de a sua decisão ser errada, porque você não foi racional naquele momento, você tomou uma atitude em razão deixou ali, né, o calor da emoção tomar conta da situação e você tomou uma atitude que certamente, se foi motivada pela emoção... Eu posso citar um evento que aconteceu com os amigos. Claro, pois não. Boa noite, né? Lá a gente estava trabalhando no alto forno, né? Sim. Como o senhor já deve ter trabalhado nessa área industrial, você conhece bem como o alto forno ele gera muito gás, né? Sim, sim. Esses gases são a maioria monóxido de carbono, né? São tóxicos para o ser humano. Perfeito. Tinha um rapaz que ele estava trabalhando no topo do forno, começou a vazar gás, ele fazendo um serviço, ele começou a atuar o detector de gás dele. Só que, ao invés dele seguir o protocolo, né? De sair, esperar uns 30 minutos ou 15 para voltar, ele ficou trabalhando ali. Enquanto isso, daqui a pouco ele já não aguentou mais, né? Ele caiu. E o amigo dele, movido de sentimentalismo, né? Foi tentar ajudar ele. E foi pego pelo gás também. E é nessas horas que a gente tem que controlar os nossos sentimentos. Agir com cautela. Pensar bem nos seus atos. Porque é muito importante a gente ter essa visão, porque você pode estar salvando a vida dele e a sua também. Verdade. Se ele tivesse pensado mais um pouco, ser mais cauteloso, seguir o protocolo também, que o protocolo fala que quando uma pessoa está caída, você liga para um bombeiro e pessoas qualificadas vêm e resgatam. E é isso. Exatamente. Obrigado mais uma vez pela contribuição aí, é isso mesmo, né? Então assim,
é como você bem colocou aí, né? Ou seja, aquela situação daquele momento bloqueou totalmente a emoção, bloqueou totalmente as ações, ou seja, enquanto ele deveria realmente estar procurando seguir o protocolo que você colocou ali, né, chamar lá o pessoal do resgate, Firefight, o pessoal do bombeiro, para ir lá dar assistência, ele mesmo foi tentar fazer alguma coisa que ele nem tem qualificação para aquilo ali, né? Ou seja, a gente entende, mas porque no momento ali foi o que foi a atitude dele, mas a gente sabe que foi uma atitude tomada pela emoção, né? E aí, né, com certeza, o resultado não é bom, né? Eu não sei se foi vitimado de forma fatal ou não. Chegou a óbito. Triste isso, hein? Muito triste, né? Então, pessoal, fica aí essa dica aí, tá? Fica essa palavra aí, inclusive a contribuição aí, mais uma vez, do nosso colega, tá? Administre as emoções, porque isso é importante, né? Isso é importante aí, além do que esse exemplo dado aí, essa contribuição dada mais uma vez pelo nosso colega aí. Também, pessoal, ser resiliente, né? Veja que uma pessoa resiliente consegue lidar com os problemas sem ceder à pressão da situação. É interessante, pessoal, na tecnologia mecânica existe uma propriedade, né, que é a resiliência, né? É aquela propriedade que os materiais possuem de suportar grandes tensões, né, em grandes deformações, ou seja, o material ele vai se deformando, isso tem a ver ali com gráfico, com diagrama, tensão, deformação, né? Pessoal que faz mecânica aí vai entender um pouco daquilo que a gente está falando, mas o paralelo que eu quero fazer aqui é o seguinte, né? A pressão existe, né? E a gente precisa lidar com os problemas sem ceder a essa pressão, né? Ou seja, ser resiliente é você absorver isso, né? Você absorver e no momento próprio, né? Quando aquilo ali passou, você descarregar também, você se livrar, né? Você deixar aquilo sair ali da sua mente, do seu ser, para que você possa seguir. Tá? Então, essa questão da resiliência no local também de trabalho, tá, é muito importante no momento da adversidade, né? Porque na adversidade é que a gente vai conhecendo, né? Que a gente vai vendo aí as reações e você precisa estar sendo resiliente nesse momento, né? Ou seja, você saber lidar com os problemas, saber lidar com aquela adversidade ali, sem ceder à pressão que aquela situação vai te colocar. Porque se você ceder à pressão, você começa a tomar ali ações e atitudes que vai comprometer. E certamente estará comprometendo, né, e por vezes toda a equipe, né? E aí existe esse agravante aí da questão da segurança, que já foi levantado 2 vezes aqui, né? Esse é um agravante assim, muito sério, né? Porque tudo que envolve segurança hoje na indústria é levado com muita seriedade. Tá? Então, as nossas ações, eu não posso ter uma situação, uma atitude que eu venha colocar alguém em uma condição insegura, por exemplo, eu não posso. Né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade, né, de ser resiliente em momentos como esse, tá certo? E vou falar agora, pessoal, a gente já chegamos, já são 8 horas, a gente vai procurar aí, de forma bem objetiva, falar sobre o trabalho de equipe. E, assim, falar de trabalho de equipe, eu gostaria de trazer alguém, falar de alguém que foi um campeão fantástico que nós tivemos, que foi esse camarada aí, Ayrton Senna. Talvez muitos de vocês não conheceram, tá? Eu acho que alguns de vocês não conheceram, mas essa frase que está nessa tela aí é do Ayrton Senna,
E olha o que ele disse, né, após ganhar um título mundial. Eu sou parte de uma equipe. Então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Tá? Então, assim, veja que o Ayrton Senna, com todo o estrelismo, né, era um cara vencedor, né, era um cara que tinha assim, uma técnica absurda naquilo que ele fazia. Tá? Era um camarada que dominava o equipamento, né, que era o carro de Fórmula 1 lá, como poucos. Tá? Era um cara que foi um camarada que, quando correu, né, a competitividade era altíssima. A gente vai voltar a falar disso numa tela seguinte. Existia outros pilotos com nível altíssimo, nível técnico altíssimo, mas ele mesmo, com tudo isso, ele vai dizer que era parte de uma equipe. Né? Então, primeiro ponto, você precisa entender que trabalho de equipe, você é parte dela. Né? Você é parte dessa equipe. E você vai ter que entender também que quando você vence, né, não vai ser você que venceu. Né? Às vezes, você vai estar numa situação como dele, você vai estar lá na ponta do processo, concluindo algo que um grupo de pessoas, né, lá atrás veio produzindo. Né? Veio produzindo. Então, esse camarada, ele fala isso. Veja que tem uma tela aí, né, eu fiz questão de colocar essa tela, porque mostra, né, Ricardo Patrese, Gerhard Berg, que foram pilotos que correram junto com Ayrton Senna, contemporâneos a eles, também assim, donos de uma técnica assim, imprescindível, e a gente percebe que, mesmo com tudo isso, tá, o Ayrton Senna, ele deixou aquela frase para nós, né? Quando alguém vence, quando ele vence, tá? Eu sou parte de uma equipe, então, quando venço, não sou eu apenas quem vence. De certa forma, termino o trabalho de um grupo enorme de pessoas. Tá? E aí, pessoal, eu quero dizer para você que você também reúne condições para subir no mais alto local do pódio. Tá? Você está sendo preparado para isso. Tá? Para que você possa crescer, para que você possa se desenvolver. Só que essa questão de desenvolver, de se desenvolver, de se permitir trabalhar em equipe, se você pensa diferente, se você hoje pensa diferente, né, eu fico muito preocupado quando um aluno me pergunta assim: professor, posso fazer NPC sozinho? Eu posso fazer o meu projeto da FECIP ou da Semana da Indústria sozinho? Não. Né? Porque, veja só, existe algo, existe um propósito, né? O porquê da atividade coletiva, o porquê do projeto ser coletivo. Né? Então, assim, a escola, enquanto também instituição de ensino profissional, ela se preocupa em desenvolver isso em você. Essa capacidade de você poder estar se permitindo trabalhar em equipe. Trabalhar em células. Se desenvolver. Tá? E quais são as vantagens, pessoal, do trabalho de equipe? Né? Você acaba tendo equipes sinergéticas, né? Formação de times sinergéticos, times que se interagem entre si, e times que são capazes de gerar alto desempenho. Né? Ou seja, de produzir na excelência, de manter um padrão de qualidade absurdo, né? De manter um padrão de segurança alinhado. Né? Então, quando a gente trabalha em equipe, essas coisas começam a surgir de forma natural. Depois, existe uma troca enriquecedora de conhecimentos, experiências e informações.
essa troca no trabalho de equipe ela é fantástica, porque você passa a conhecer e aprender coisas que nenhum espaço escolar ou universitário vai te ensinar. Tá? Você passa a ver coisas que o único local que poderia te proporcionar aquilo ali é aquela célula. Tá? Então, as experiências elas são muito enriquecedoras. Tá certo? Então, assim, existe assim, vantagens absurdas, existem pontos absurdos, absurdamente positivos, que nos conduz, né, a uma positividade muito grande. A união de profissionais com diferentes experiências e conhecimentos. Veja só, você vai estar fazendo parte de uma célula onde pessoas ali, elas possuem experiências e conhecimentos para agregar na sua vida. Né? E tudo isso vai gerando o quê? Crescimento. Lembra que eu falei lá atrás, né, que o local de trabalho ele te proporciona uma oportunidade para você crescer como pessoa e profissionalmente? É isso. E o trabalho de equipe ele gera isso, mediante ali a todos os conhecimentos ali, a toda a diversidade ali de conhecimento, experiência do time ao qual você faz parte, né? Depois, fomenta a colaboração de profissionais de diferentes áreas, né? Ou seja, o trabalho de equipe ele acaba fomentando isso, né? A colaboração de pessoas de áreas diferentes para um bem comum, juntamente diferentes para solucionar problemas da empresa, ou seja, a oportunidade, né, de mentes diferentes estar trabalhando, buscando o mesmo foco, que é resolver aquele problema. Tá? Isso é uma oportunidade assim, absurdamente positiva. Também cria a oportunidade de unir diferentes gerações em projetos importantes. Veja que você vai estar tendo a oportunidade de trabalhar com aquele camarada lá de cabeça branca. Né? Você está iniciando a sua vida profissional e terá a oportunidade de estar do lado de alguém com 30 anos, com 40 anos aí de experiência, tendo a oportunidade de estar crescendo ali de forma profissionalmente naquela célula ali. Tá? E também incita a melhoria das relações interpessoais, ou seja, é a oportunidade também de você melhorar, né, de nós melhorarmos ali no trato, ali nessa questão de relacionamento interpessoal. Tá? Acelera a realização dos projetos e a construção dos resultados, ou seja, o trabalho de equipe gera isso, gera essa aceleração na realização daquela tarefa, daquele projeto, e automaticamente na construção dos resultados que aquilo ali busca. Tá? Lembra que eu falei lá atrás? A indústria ela precisa de resultados. Né? Você, para onde está indo, você precisa dar resultados, gerar resultados. Tá? E como como o espaço industrial não é um espaço, né, de boas, como a legião da boa vontade, né, algo assim, se eu não der resultado, simplesmente eu vou ser substituído. Se você não der resultado, você será substituído. É assim que funciona. Né? O espaço industrial ele é assim. Todavia, é dada a oportunidade para que a gente possa crescer, para que a gente possa estar se desenvolvendo. E atribui papéis e responsabilidades importantes aos profissionais, ou seja, né, à medida que a gente trabalha em equipe, alguma responsabilidade vai estar sobre a sua mão. Alguma responsabilidade. No universo daquela tarefa, no universo daquele projeto, no universo daquela manutenção, né, alguma responsabilidade vai estar com... É você que vai ter que resolver. Né? E trazer o resultado daquilo na próxima reunião. Funciona dessa forma. Né? Então, veja que o trabalho de equipe ele nos proporciona aí, sobretudo, a possibilidade de crescimento aí profissional muito grande. Fique atento, né? Fique atento.
fique atento ao que ocorre à sua volta, né? Costumo dizer o seguinte: nós, enquanto profissionais, a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo à nossa volta. Você precisa estar atento àquilo que está acontecendo do seu lado, né? Existe uma experiência de um grupo de alunos, isso é fato, tá, pessoal? Isso não é... Já tem alguns anos isso. Houve uma determinada empresa abriu um processo seletivo para estágio e isso contado por alguns alunos, tá, pessoal? Como eu disse, já tem alguns anos. E existiam alunos lá de várias escolas técnicas, inclusive da ETERJ também, e a primeira coisa que no auditório o entrevistador perguntou para todo o grupo era quem já havia lido alguma coisa naquele dia. Tá? Os poucos que levantaram a mão, ele perguntou o que leu. Tá? Aqueles candidatos ali, aqueles alunos que não se manifestaram, encerrou o processo seletivo ali. Tá? Encerrou ali o processo seletivo para eles. Ou seja, precisamos estar antenados, a gente precisa o que está acontecendo. Você precisa saber como é que está a economia no teu país, você precisa saber como é que está a sua empresa, você precisa ter leitura de mundo. Tá? Então, fique atento ao que ocorre à sua volta. Né? Muitas vezes a gente perde a oportunidade porque não estamos atentos ao que está acontecendo, estamos desatentos, perdemos a oportunidade. Né? Perdemos a oportunidade. Ok? Veja que as oportunidades, essa tela é interessante, as oportunidades elas nunca são perdidas. Se você não aproveitou, outra pessoa vai aproveitar. Né? Então, eu preciso ficar atento, porque se eu perder aquela oportunidade que você apresentou para mim, alguém vai se apossar dela, tenha certeza disso. Tá? Tenha certeza disso. Se eu perder a oportunidade, alguém vai se apossar. Por fim, né? As melhores oportunidades surgem na vida daqueles que lutam por ela. Ou seja, a gente não pode parar de buscar, né? Lembra que eu falei? Nunca pare de estudar, nunca pare de ler, né? A escola ela propõe a Semana da Indústria, né? E a oportunidade de você começar a conhecer as normas regulamentadoras. O que a NR35 fala? Não, o que a NR6 fala? Qual é o assunto da NR26? Né? O que é esse negócio aí de segurança através de cores, sinalização de cores no parque industrial? Né? Para que serve isso? Comece, né, a buscar literaturas, né, de interesse técnico, né? Ou seja, que vai estar agregando valor para aquilo que você está fazendo. Né? Você tem certeza que você, às vezes, para aí, né, horas e horas aí, né, na rede social, talvez em WhatsApp, em Facebook. Não estou dizendo que isso é errado, mas busque, seja um pouco autodidata, né, você precisa disso. Né, comece a ler coisas que realmente vão agregar valor para a sua vida profissional. Esse camarada aqui, ó, Peter Ver, ele chefiava a equipe da Lotus, quando Ayrton Senna iniciou lá em 1985. Olha o que ele fala, olha a frase que ele deixou aqui com relação ao Ayrton Senna. Quero contextualizar antes de dizer qualquer coisa. Quando você está trabalhando com alguém como o Ayrton, existem muitos momentos de uau, o que aconteceu ali? Né? Ou seja, você está indo para um espaço industrial, tá? Onde eu espero que você possa proporcionar isso, né, já no início da sua vida profissional, para o seu líder, né, para o seu chefe, para o seu coordenador. Né? Eu achei interessante essa frase desse chefe da equipe da Lotus, quando ele fez essa afirmação numa entrevista, né?
quando trabalha com alguém como o Ayrton, você certamente você vai encontrar momentos que você vai dizer, caramba, o que é isso que esse cara fez? Como que ele conseguiu esse resultado? Qual foi o caminho que ele fez para chegar nesse resultado aí? Né? Então, assim, isso, pessoal, isso você é capaz de chegar, você é capaz de produzir isso. Você que é aluno hoje, você é capaz de produzir isso para onde você está indo. Tá? E eu queria encerrar deixando, né, essa frase, que na verdade é um versículo bíblico de Romanos 12, 21, que diz: não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem, né? Ou seja, no espaço industrial, tá? Para onde você está indo? Diante de toda a adversidade, diante de todas as questões que nós podemos observar hoje aqui, né, nesse bate-papo nosso. Eu espero que você realmente, né, a todo tempo, procure se conduzir com o bem, né? Procure estar trazendo sempre na sua célula, sempre no seu local de trabalho, e você logo, logo vai estar fazendo parte de uma célula para a FECIP. Vença com o bem, né? Vença com o bem, procure se comportar de forma que realmente as pessoas olhem para você. Paulina. Oi? Essa mensagem aí que Paulo escreveu. Oi? Mensagem que Paulo escreveu, muito linda. Perfeito. Pessoal, a gente encerra aqui. Tá? Agradeço a oportunidade de vocês aí. A gente passou um pouquinho de 1 hora aí, né? A gente tentou aí segurar dentro do espaço, aí dentro de 1 hora, a gente procurou aceleramos um pouquinho para não tornar cansativo para vocês, mas se alguém quiser aí acrescentar alguma coisa, a contribuição aí do nosso colega foi muito importante no que se refere aí à experiência que ele trouxe, foi muito bacana. E eu espero que, se vocês tiverem algo aí a acrescentar, o espaço agora é o momento. Seni, boa noite. Queria te agradecer, né, por essa palestra. Realmente foi de grande valia para mim. Eu já te admirava há bastante tempo, desde a época que você foi meu professor, né? E hoje realmente só reforça essa admiração que eu tenho por ti, tá? Todos os conceitos que você falou, a gente vivencia no dia a dia da indústria, né? E tem uma palavra que é empatia, que a gente deve praticar sempre. E também do outro lado, né? O funcionário em si ele tem que praticar empatia junto com o seu líder. Perfeito, ele perfeito. tem que entender que o líder em si, ele também é um ser humano, né? Ele também está suscetível a erro. Afinal de contas, todos nós somos humanos, né? E realmente, a partir do momento que a gente se coloca no lugar do outro e passa a entender alguns pontos, a gente exercita o que nós chamamos na indústria, você deve ter ouvido falar, de inteligência emocional. Perfeito, né? Perfeito. Realmente reagir de acordo com a situação, entendendo o momento. E meus parabéns, meu amigo. Realmente foi uma palestra excelente e todos nós aqui saímos ganhando. Muito bom. Obrigado, querido. Alceni, agradeço também pela excelente palestra, agradeço a todos os alunos e os professores também. Tem uma mensagem do Vinícius Cardoso, ótima palestra, eu vou levar essas orientações tanto na minha vida pessoal, quanto futuramente na profissional, aluno Vinícius Cardoso. Obrigado. A Ingrid Metel também comentou aqui, obrigada, professor, pelo conteúdo, gostei bastante. Alceni, agradeço, muito obrigada. Alguém quer falar mais alguma coisa? Professor, obrigado aí por ter nos passado esse conhecimento bem amplo sobre liderança, né? É muito importante termos essa noção que liderar uma equipe, né? Que é fazer parte dela, praticar empatia, e todos os outros itens que o senhor explicou aí, né? Se englobam tudo em empatia também, ajudar seu amigo a se pôr no lugar dele, a estar ali na equipe, ali fazendo a diferença. É verdade? Obrigado aí, fica com Deus aí. Uma ótima noite para vocês. Ok, Rafael, obrigado a todos vocês, Robert, Mariana.
os demais colegas de professores da escola e vocês também que são alunos aí. Espero poder aí ter contribuído aí de certa forma com o crescimento aí profissional de vocês, ok? Sem áudio, Mariana. Boa noite, hein? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Alceni. Para todos vocês, tá bom? Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. Professora, Sim.